A partir de amanhã, Senado deve discutir e votar as matérias encaminhadas pela Câmara: o ficha limpa, o fator previdenciário, reajuste dos aposentados e do salário mínimo. No plenário, reflexão do senador amazonense Jefferson Praia sobre conduta política, motivada pelas discussões do ficha limpa, recebe aplausos da galeria, repleta de aposentados. É preciso termos um projeto com diversos aspectos sendo observados para que nós, que cuidamos de partidos, não aprovemos aqueles que já cometeram algum crime, alguma coisa que não está correta e certamente não tem nas suas intenções representar a população. E eu me coloco aqui como um dirigente partidário, sou atualmente presidente do PDT. Agora, uma semana, aprovamos lá uma resolução que ficha suja não vai ser candidato pelo PDT. Mas foi preciso aparecer esse projeto. Então, a grande questão é, por que razão hoje a política atrai tantas pessoas que não têm espírito público? E os homens de bem estão muito fora da política. E aqueles que são as raridades dentro desse processo têm a maior dificuldade, lutam pelos interesses populares. Vossa Excelência aqui toca 2 pontos hoje importantíssimos, estamos aqui, a questão dos aposentados. Estão aqui alguns representantes das pessoas idosas desse país que têm todo o direito de terem seus reajustes, mas que esse projeto que passou pela Câmara por algum tempo, ele depende de decisão política para chegar aqui, e aqui vai depender de uma decisão política para aprovarmos esse projeto, e depois vai depender de uma outra decisão política, que é a do presidente da República, que eu acredito que, na minha avaliação, ele não irá vetar, né, o projeto aprovado aqui no Senado. Então, a grande preocupação é essa: como fazermos com que pessoas de bem possam participar cada vez mais da política. Muitos, eu digo até que muitos se dizem honestos, até aparecer o primeiro cofre na sua frente. Eu acredito no honesto quando ele tem um cofre na sua frente, está ali o cofre, não meteu a mão. Eu digo, esse aí é honesto, porque honestos, muitos até nos discursos, que a honestidade, por exemplo, no setor público, ela vai por mais diversos campos. Ela começa, por exemplo, se você trabalha no setor público, ela começa pelo teu horário de chegada no trabalho que você está fazendo. Como é que um servidor público começa às 8 horas o trabalho dele, ele chega às 9 e diz que não comete nenhum erro, que é uma pessoa de bem? Começa por esses pequenos detalhes. Portanto, é um desafio enorme esse que temos pela frente. Eu acredito que nós temos sim que falar um pouco sobre isso. É um exercício diário. Vossa Excelência é um exemplo disso, eu me esforço também, nós somos exemplos disso, de crescimento, né, para sermos pessoas de bem, consolidarmos isso, e procurarmos não entrar num mundo que não é o mundo das pessoas de bem. E na política, e nesse momento que antecede uma eleição, isso é muito difícil. Quando você chega, senador Monsanto, em determinados lugares, e tudo aquilo que você prega de forma contrária, vem pessoas falando outras coisas, que são as coisas erradas, que são comportamentos errados. E nós temos que passar essa mensagem, sim, principalmente para as crianças, para os jovens, né, para os adolescentes, muitos que já estão aí com uma certa experiência e com comportamentos errados, fica difícil você mudar, né? Mas eu acredito muito que nós teremos um dia, e com a aprovação do ficha limpa que estamos lutando aqui, uma classe política muito melhor. E esse exercício, senador Arthur, temos que começar a fazer nos nossos partidos, verificarmos quem são as pessoas, quem são os candidatos, se tem realmente interesse público ou não, para que a população depois não fique aí reclamando quando projetos interessantes que vão ao encontro dos interesses da população sejam tratados como nós estamos percebendo, né? Como o caso aqui do projeto dos aposentados, né? Todos nós estamos caminhando para sermos pessoas aposentadas, se é que teremos essa sorte e Deus não nos leve antes do tempo. Agora, todos nós queremos ter dinheiro,
ter uma certa renda para ter uma aposentadoria, pelo menos que você possa ter uma qualidade de vida desejável. Agora, quantos por cento do Brasil, de aposentados do nosso país, tem uma aposentadoria que atende aos requisitos mínimos para uma boa qualidade de vida, né? Quantos dos senhores e das senhoras que estão aqui têm uma aposentadoria que a maior parte dos seus recursos, 30%, 40%, não sejam gastos em remédio? Portanto, é um desafio esse enorme, né? De termos bons representantes da população brasileira nos mais diversos campos, nas câmaras municipais, nas prefeituras, Assembleia, Governo do Estado, aqui no Congresso Nacional, nos ministérios, na Presidência da República. Isso aí é muito importante para que nós possamos ter um país melhor. Muito obrigado pela parte. Obrigado, meu prezado conterrâneo, senador Jefferson Praia. Brizola Neto cobra do Senado também a votação dos projetos do pré-sal, como o marco regulatório sobre o petróleo brasileiro, que foram encaminhados pela Câmara em setembro do ano passado. Nós solicitamos ao presidente Michel Temer que encaminhe aí a nossa preocupação ao presidente do Senado, aos líderes do Senado, em relação à falta de celeridade na tramitação dos projetos do novo marco regulatório do petróleo brasileiro. Todos se lembram que em setembro do ano passado o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional esses projetos, que todos geraram uma grande expectativa da sociedade brasileira em relação à retomada do controle soberano das nossas reservas de petróleo pelo povo brasileiro, e a gente está vivendo agora um período de muita morosidade na tramitação desses projetos lá no Senado Federal. A preocupação que nós temos é que, enquanto aqui na Câmara o presidente Michel Temer e os líderes dessa casa se preocuparam em aprovar o projeto pelo menos dentro do acordado, se fugir um pouco foi porque tivemos discussões polêmicas, como foi o caso dos royalties. No Senado a gente está vendo a completa falta de mobilidade. No Senado a gente está assistindo que não se foi feito sequer uma comissão especial, e foi isso que a gente pediu que o presidente da Câmara cobrasse do presidente do Senado, que se montasse as comissões especiais para acelerar as tramitações desses projetos. E mesmo nas comissões normais da Câmara, as comissões permanentes, esses projetos não tiveram nem sequer relatores nomeados. Então, essa preocupação que a gente aproveitasse esse momento, o momento do governo Lula, o governo popular, um governo que tem compromisso com o interesse nacional, para fazer essa mudança que é mais do que necessária, essa mudança que é urgente, porque o Brasil não pode mais suportar o peso das concessões às multinacionais que sangram o petróleo brasileiro e tiram do povo brasileiro a possibilidade de ser o verdadeiro beneficiário dessa riqueza. Então, o que a gente quer é que o Senado acelere a tramitação e a gente não corra o risco de deixar essa legislatura sem aprovar o novo marco regulatório.